Eu quero continuar a ler com vocês o capítulo 3, porque nós vamos ver agora que o que vem em diante também encontra muita reverberação, muitos paralelos com o nosso chamado ministerial. Eu escolhi quebrar a série de Marcos para trazer essas duas mensagens, justamente porque pesa sobre nós esta responsabilidade de anunciar a palavra, e assim como Deus fala aqui com Ezequiel, eu espero também que ele fale aos nossos corações. Olha, deixa eu ler com vocês primeiramente o versículo 4 até o versículo 11, e depois nós seguiremos. Acompanhe aí, por favor, Ezequiel, capítulo 3, do versículo 4 até o versículo 11, o texto diz assim. Depois ele me disse, depois de tudo aquilo que nós vimos há 15 dias, ele termina, lembro, comendo um rolo, um livro, um pergaminho que parecia ser amargo, porque só continha palavra de ais, palavras duras, mas quando ele comeu era doce. Então, depois disso, ele me disse, filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhe as minhas palavras. Você não está sendo enviado a um povo de fala obscura e de língua difícil, mas à nação de Israel. Não irá a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não conseguiria entender. Certamente, se eu o enviasse, eles o ouviriam. Mas a nação de Israel não vai querer ouvi-lo, porque não quer me ouvir. Pois toda a nação de Israel está endurecida e obstinada. Porém, eu tornarei você tão inflexível e endurecido quanto eles. Tornarei a sua testa como a mais dura das pedras, mais dura que a pederneira. Não tenha medo deles, nem fique apavorado ao vê-lo, embora sejam uma nação rebelde. E continuou, filho do homem, ouça atentamente e guarde no coração todas as palavras que eu lhe disser. Vá agora aos seus compatriotas que estão no exílio e fale com eles. Diga-lhes, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Assim diz o soberano, o Senhor. Veja que o que parece aqui é que Ezequiel está diante de um chamado muito ingrato. Eu imagino o rosto de Ezequiel ao começar a ouvir essas palavras. Lá no comecinho do capítulo 2, quando ele se coloca prostrado e o Espírito o levanta e Deus o chama, imagine um profeta, como todo bom profeta, queria anunciar a palavra para ouvir, para ver arrependimentos, ver fruto. Deus então o coloca de pé e ele estufa o peito e fala assim, Deus, vamos lá, é comigo. Trabalha com a nação e me usa diante de tudo isso. Só que o texto só vai piorando. Nós vimos há 15 dias que os percalços que logo terminaremos, né? Nós vimos há 15 dias que a preocupação de Ezequiel não deveria ser com os resultados. Deus fala para ele assim, independente se eles ouvirem ou não, o principal é que eles saibam que há um profeta no meio deles, tal como é a nossa responsabilidade, e nós veremos um pouco isso mais detalhado para frente. Agora, imagine então Ezequiel murchando diante disso, porque essas palavras aqui, Deus já está predizendo para ele. Assim, você vai falar para um povo que é a mesma língua sua, é o seu povo, é a sua cultura. Todo mundo ficaria animado com isso, você não precisa aprender uma nova língua, você não vai para um lugar desconhecido, você vai falar para o seu povo com a sua língua. Só que quando você esperava assim uma coisa, então por isso, Ezequiel, o seu ministério vai ser sucesso, conversões, vidas transformadas, o povo vai se arrepender. Deus fala exatamente o contrário. Na verdade, existem algumas passagens bíblicas que é difícil a gente entender. É sempre difícil entender a mente de Deus, porque Ele é muito superior a tudo aquilo que nós podemos pensar e imaginar. Mas tem algumas passagens bíblicas que para mim é mais difícil ainda de entender os planos de Deus. E essa é uma delas. Porque Deus fala assim para ele, certamente, finalzinho do versículo 6, tá? Se você fosse para uma nação diferente da sua, certamente, se eu o enviasse, eles o ouviriam. Você imagina Ezequiel ouvindo isso? Ezequiel está ouvindo assim de Deus. Ezequiel, se eu te mandasse para qualquer outra nação de fala estranha, a sua, de uma fala que não é a sua, que você vai aprender a língua, tu sabe o que ia acontecer? Eles iam te ouvir. Mas você vai falar à nação de Israel, e sabe o que vai acontecer? Eles não vão te ouvir. Talvez você, diante
se estivesse lá como Ezequiel, talvez eu falaria isso para Deus. Falaria, Deus, vamos lá. Eles não vão ouvir mesmo. O que adianta eu falar ou não se eles não vão ouvir? Por que eu vou falar então? Por que eu vou perder meu tempo falando para um povo que eu sei que não vai ouvir? É um povo obstinado, um povo que vai rejeitar a palavra. Por que eu vou falar para eles, sendo que se eu for para uma outra região, se eu for para um outro país, se eu for para uma outra nação, eles vão ouvir? Não é melhor enviar alguém, então, lá onde eles ouviriam? Se bem que quando Deus enviou Jonas, Jonas não quis muito, né? Nesse processo todo. Mas não era muito mais eficaz fazer isso? Isso me lembra aquela passagem que Jesus está lamentando pela incredulidade de algumas cidades. Lembra disso? Ai de ti, Betsaida, ai de ti, em Corazim, lá em Mateus capítulo 11. Porque se em Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que foram realizados aqui, há muito eles teriam se convertido. Aí você pergunta, mas então, por que Jesus não foi nessas cidades fazer os milagres? Porque se ele fizesse ali, ele está dizendo que essas cidades iriam se converter. Mas mesmo sabendo que eles não iriam se converter, Jesus fez os milagres onde ele decidiu fazer. Irmãos, tudo isso para mostrar para a gente que, às vezes, nós trabalhamos com pragmatismo. Às vezes, nós queremos trabalhar com o resultado nos ministérios. Às vezes, a gente está querendo ver os frutos acontecerem e nos preocupamos com aquilo que não é a nossa responsabilidade. Nós estamos diante de um profeta que recebeu uma revelação de Deus, dizendo para ele, você vai falar para um povo, mas o povo não vai te ouvir. Agora, se Deus não tivesse falado isso para ele, a responsabilidade dele de pregar não ia mudar em absolutamente nada. Veja, talvez por essa informação adicional eles não vão ouvir, a nossa mente já trabalha com a impossibilidade ou a perda de tempo de praticar o ministério. Para que eu vou falar se eles não vão ouvir? Agora, e se Deus não tivesse falado para ele que eles não iriam ouvir? Aí talvez a gente falaria, então é bom que Ezequiel vá lá e fale para o povo. Veja que a nossa preocupação, às vezes, é mais com aquilo que Deus faz do que com a nossa responsabilidade. Quando, na verdade, a gente deveria se preocupar com aquilo que é a nossa obrigação como cristão realizar. E daqui a pouco o texto vai ficar bem pior. Lembre, e Deus vai falar aqui para ele, se eu conseguir achar os versículos na escuridão aqui, deixa eu colocar mais assim que a luz clareia mais. Aí, agora melhorou aqui. Lembra que Deus vai falar assim para ele, mas a nação de Israel, versículo 7, a nação de Israel não vai querer ouvi-lo, porque não quer me ouvir, pois toda a nação de Israel está endurecida e obstinada. Veja, o que Deus está lembrando aqui para Ezequiel, Ezequiel, eles não estão te rejeitando. Ezequiel, você não é o centro, não é o profeta que ele está rejeitando. A nação não está olhando para Ezequiel falando assim, a gente não quer a sua palavra. Não é isso, Ezequiel, você é simplesmente um mero instrumento. Quem eles estão me rejeitando mesmo, quem eles estão rejeitando, sou eu como Deus. O povo, ao não ouvir a palavra, está rejeitando o próprio Deus muito mais do que o profeta que anuncia. E perceba que Deus está mostrando isso, e talvez deveria falar mais, a gente deveria lembrar mais dessas verdades, para evitar aquela autocomiseração. Aquela pessoa que fala assim, mas eu já falei para tanta gente, né, e eu estou falando para a pessoa, e ele não quer me ouvir. Ele não ouve as minhas palavras, então eu não vou falar mais. Como se o maior rejeitado da história fosse ele. Então assim, ninguém está te rejeitando, ninguém não está crendo por causa de você. A história não tem relação com a gente mesmo. Tá? A gente não é o centro das atenções. O universo não gira ao nosso redor. Não somos nós que vamos salvar alguém. Quando a pessoa está rejeitando, ela está rejeitando a Deus e não a nós. Obviamente a gente fica triste, claro, quando alguém responde negativamente a palavra do Evangelho. É claro que a gente fica triste. Mas não é uma rejeição pessoal. É uma rejeição muito maior e aquilo que de fato importa. A rejeição contra o nosso próprio Deus. Agora vem algo no versículo 8 que parece assim, né? Que Ezequiel está cada vez mais recebendo aqueles banhos de água fria para deixar ele bem. Né? Se quiser, se for atrapalhar o olho de vocês aqui, não tem problema. Meus 40 anos ainda permite enxergar a meia luz.
Eu sei que fica de frente para a luz assim é ruim, né? Enfim, não sei se para cada gravação também, mas fica tranquilo. Dá para enxergar aqui, por enquanto. Se a gente fosse ficar aqui alguns anos, aí seria complicado. Tá? Mas assim dá para enxergar. Então parece que ele está recebendo aqueles banhos de água fria cada vez mais assim. E olha só no versículo 8. Porém, eu tornarei você tão inflexível e endurecido quanto eles. Tornarei a sua testa como a mais dura das pedras, mais dura que a pederneira. Não tenha medo deles, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Talvez você pensaria, né? A gente pensaria, bom, Ezequiel está sendo mandado para uma missão ingrata, uma missão de pregar para um povo obstinado, um povo que não iria crer. Poxa, então Deus poderia, assim, né? Tornar ele um super Ezequiel. Sabe, dar aqueles... Ezequiel, igual Moisés, né? Pega a vara aí, joga a vara, ela vai virar serpente. Depois você pega, ela vira outra vez. Aí Ezequiel, poxa, agora, né? Abre lá agora vai. Agora eu tenho poder, né? Agora eu vou ter pelo menos um artifício a mais, um tipo de milagre que eu posso fazer, alguma coisa assim. Mas o que a gente ouve é exatamente o contrário. Ezequiel, você está indo para uma nação de face dura, uma nação obstinada. E sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou te tornar tão obstinado quanto aquela nação. Tão duro quanto aquela nação. Pode não fazer muito sentido para a gente. Agora vocês vão ver como o chamado de Ezequiel, isso não acontece somente com ele, isso acontece com outros profetas também, e outras pessoas que foram chamadas nas Escrituras. Quando Deus chama alguém para um ministério, Deus vai humilhar a pessoa o suficiente para que toda a glória seja dele. Cuidado, se envolver no ministério é um risco, porque se você começar a pregar a palavra e pessoas se converterem, saiba que Deus vai te humilhar a um ponto necessário, eu não sei quanto é esse necessário, para que você nunca pense que os méritos são seus. Isso vai acontecer. Toda vez que a gente começa a dar aquele, sabe, levantar um pouquinho o salto, poxa, eu acho que no fim das contas, eu falo bem, hein? Poxa, eu não achava que eu era tão bom assim, mas eu tenho descoberto que, olha, Deus fala assim, opa, o negócio sou eu. Eu que vou fazer a obra. Se você começar a se achar um pouco mais, fica tranquilo, eu te endureço como os outros aí fora. Deus vai mostrar em todo o capítulo para Ezequiel que, no fim das contas, quem faz a obra é Ele. E é uma misericórdia dele querer nos utilizar neste processo todo. Pode ser que este duro e inflexível se refira à perseverança de Ezequiel. Essa leitura é possível numa possível tradução, né? Está dizendo assim, você, embora eles não vão ouvir, você vai continuar falando. Mas veja que o texto faz questão de dizer assim, eu tornarei você tão inflexível e endurecido quanto eles. Há uma comparação com o endurecimento e a inflexibilidade de Ezequiel com o endurecimento do povo. A ideia aqui, me parece, é que Deus quer realçar, de fato, a pecaminosidade, a impossibilidade de Ezequiel executar esta tarefa. Ele está querendo dizer, Ezequiel, não se coloque como alguém superior ao povo, indo para um povo obstinado que não vai te ouvir, e você talvez se achando, bom, mas pelo menos eu me salvo de tudo isso, né? Tipo numa síndrome de Elias, só sobrou eu. Só eu que não dobrei o joelho, só eu que sou bonzinho nessa história toda, só eu que sou um salvo exemplar, só eu que sou um cristão, e Deus humilha Elias, mostrando que não era só ele, tá bom? E também mostra para Ezequiel, dizendo assim, olha, abaixa a bola, Ezequiel, você é tão duro quanto este povo que você vai pregar. Mas talvez, diante de tudo isso, a gente pensa, ok, então Ezequiel não está credenciado para ser um pregador, um profeta, porque se ele é tão duro quanto o povo, o que você espera agora? Então Ezequiel, diante disso, você vai ser substituído, sobe a plaquinha de Ezequiel, ele sai, sobe a plaquinha de um outro profeta, entra no lugar porque esse cara é duro. Mas não, Deus trabalha com pessoas assim. Deus utiliza as nossas vidas, somos duros, obstinados contra Ele, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, seríamos como aqueles lá fora que não são salvos.
E olha o que vem então no versículo 10. E continuou: Filho do homem, ouça atentamente e guarde no coração todas as palavras que eu lhe disser. Vá agora aos seus compatriotas que estão no exílio. Pois espera aí, mas Deus acabou de falar que Ezequiel ia ser tão duro e obstinado quanto o povo? Não faz sentido uma observação, uma fala dessa, seguido de uma ordem. Então você que vai e você anuncia. O Danilo orou bem aqui sobre muitas vezes aquele sentimento de incapacidade que nós temos ao anunciar a palavra. Mas veja, a grande solução para tudo isso não é você se sentir cada vez mais capaz de anunciar a palavra. É justamente o contrário. É justamente nos sentirmos cada vez menos capazes de anunciar a palavra. E quanto mais nós nos sentimos incapazes de anunciar a palavra, mais Deus faz milagres por meio das nossas vidas. Toda vez que alguém se acha muito capaz e muito sábio de anunciar a palavra, cuidado, logo, logo o orgulho precede a ruína. É isso, não é o texto? Enfim. Ok, então era a responsabilidade de falar. Agora eu vou pular um trecho aqui, do versículo 12 ao versículo 15, né? Nós não vamos tratar esse trecho, depois se você quiser dar uma lida nele. E eu vou dar um pulo para o 16, porque olha que interessante agora o que Deus vai falar para esse Ezequiel. É mais um banho de água fria. Mas é um banho de água fria mostrando para ele assim, olha, volte a sua atenção para aquilo que de fato importa. Volte a sua atenção para a sua responsabilidade como um ministro, como um profeta. Olha o que o texto diz assim. Ao fim dos 7 dias, isso é o que acontece ali naqueles versículos, né? Ele vai para Tel Aviv, depois vocês podem dar uma olhada tudo ali. Ao fim dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, disse ele. Eu o fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Sentinela é uma espécie de um vigia. Algumas versões talvez esteja aí atalaia, uma palavra um pouco mais antiga que era usada, né? Então, mas é um vigia, alguém que está atento. Era alguém que ficava assim em cima das torres, olhando para perigos que estavam chegando nas cidades muradas naquela época, e eram os primeiros a avisar, dar aquele grito de SOS, Mayday, alguma coisa está errada, né? E façam alguma coisa porque o perigo está chegando. Você é esse atalai, você é esse dia, você é responsável por falar que há um perigo aí. E aí o versículo continua, 18, dizendo assim: quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas para mim você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio, e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre desta culpa. Veja como Deus está querendo, de fato, redirecionar a responsabilidade de Ezequiel, não para os resultados, mas para aquilo que, de fato, ele precisaria fazer. Imagina que você ouve assim de Deus, você tem provavelmente um vizinho ou alguém da sua família, e você pode ficar falando a vida inteira, fica tranquilo, ele não vai se converter. Talvez você pensaria, bom, então, para que falar? Se ele não vai se converter. Para que falar? Mas aí é pautar as nossas atitudes de acordo com os resultados que só cabe a Deus e não com a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade não é saber se alguém vai ou não deixar de ser ímpio e se tornar um justo, se Deus vai justificá-lo ou não. A responsabilidade de Ezequiel aqui era anunciar. Deus está dizendo para ele, você vai falar mesmo que ele não ouça. E Deus já disse que a nação não iria ouvir. Mas ele está dizendo, mesmo eu falando que a nação não vai ouvir, a sua responsabilidade é falar. Agora veja que não é simplesmente uma responsabilidade. Deus está falando, você vai ser culpado tanto quanto ele. Porque ele está endurecido por não ouvir a palavra e você por não fazer aquilo que você deveria fazer. Veja, no fim das contas, o ímpio continuará sendo ímpio aqui, nesse primeiro trecho. Não mudou nada. Ezequiel falando ou não, o resultado não ia mudar. Essa pessoa não deixou de ser ímpia.
Se Deus falasse para ele assim, ó, você vai morrer ímpio, não mudaria absolutamente nada na vida de uma pessoa. Mas ia mudar na responsabilidade de Ezequiel diante de Deus. Lembre-se disso quando nós estivermos, próxima vez que você se deparar com algum descrente, alguém que pesa sobre nós a responsabilidade de anunciar a palavra de Deus. Irmãos, Ezequiel foi o profeta enviado por Deus para falar àquela geração que estava de fato obstinada, com o coração endurecido. E talvez você seja o enviado de Deus para estar no meio de pessoas que só você é o crente ali no meio deles. É você que precisa anunciar. Talvez sejam lugares que você nunca vai ter a possibilidade de levar um outro crente com você. Talvez sua faculdade, você não vai chegar um dia lá para eles e falar assim, ó, eu queria reunir todo mundo aqui, porque eu chamar o meu líder lá na igreja para ele trazer uma palavra aqui para vocês. Se isso acontecer, a gente vai, numa boa, se todo mundo aceitar. Mas é provável que é você que eles vão ouvir, porque estão lá no meio. Você não vai reunir a sua família num churrasco domingo de manhã, no sábado lá, e falar assim, olha, eu trouxe um irmão da igreja aqui, porque ele tem uma palavra importante para falar para vocês. Provavelmente o familiar vai falar assim, poxa, né, churrasco de família, você vai ficar trazendo gente de fora assim, não é muito bom, né? Ainda mais se não trouxer carne junto. Não é muito um convidado adequado ali. É você que está ali que vai falar. Agora, talvez a gente passe a vida toda falando para uma pessoa, e como nós não sabemos de fato o resultado, talvez a pessoa se encaixe nesse quadro. Ele vai ser um ímpio, amanhã ele vai continuar sendo um ímpio e vai morrer sendo ímpio. Mas veja que Deus não está dizendo assim, ó, Ezequiel, se você falar para 100 pessoas e 100 não se converter, você é um péssimo profeta. Tá? Deixa essa profissão, vai vender sorvete, vai procurar uma outra coisa para fazer, porque você não serve para ser profeta. Ou assim, ó, então tudo bem, vai, 100, mais 1000. Ó, 1000, pelo menos uma tem que se converter, Ezequiel. Sabe, Deus não trabalha com essa... A nossa responsabilidade não é números, não é resultado, não é meta. A gente não tem como fazer essas coisas. Isso é responsabilidade de Deus. Mas não se engane, irmão. Não se engane. Não é porque Deus é quem salva que nós não temos nenhuma responsabilidade em abrir as nossas bocas. Mais uma vez, nós cremos que Deus é quem salva. E nós cremos que Deus pode salvar mesmo se a gente ficar quieto. Deus não precisa das nossas pregações. Deus não precisa de nós. Se Ele quiser salvar alguém, Ele salva com os meios que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, e Ele não precisa de nós. Deus é quem salva, é por isso que nós oramos para uma pessoa se converter. Então a gente não precisa nem orar, a gente ora porque é Deus quem salva uma pessoa. Mas mais uma vez, não é porque Deus é quem salva que nós não temos a responsabilidade de abrir as nossas bocas. Há muitas pessoas se escondendo atrás desta função divina de salvar as pessoas para dizer, bom, a pessoa vai ser salva uma hora ou outra, alguma coisa acontece com ela, ela vai se deparar com... Deixa, Deus... E se escondendo atrás dessas coisas e não anunciando a palavra. Uma coisa não tem relação com a outra. Continua pesando sobre nós a responsabilidade de anunciar a palavra. E veja, Deus não vai te cobrar por resultados. Deus não vai chegar para você e dizer assim, ó, espera aí, você foi um péssimo anunciador. Você proclamou para 937 pessoas durante a sua vida, eu anotei aqui, pelo menos aquelas que a gente falou e tudo mais, e ninguém se converteu. Faça-me um favor. Se eu pudesse ter investido em outra pessoa, eu ia investir em outra pessoa, não ia te salvar, porque você é um... Deus não vai cobrar números de nós. O que Deus vai cobrar é fidelidade. O que se requer de nós é fidelidade à nossa responsabilidade de anunciar a palavra de Deus. O texto continua, versículo 20. Da mesma forma, quando um justo se desviar de sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele.
Se, porém, você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá porque aceitou a advertência e você estará livre dessa culpa. Agora Deus parece que pinta um outro quadro para Ezequiel. Deus pinta assim, ó, Ezequiel, vai ter aqueles ímpios que vão continuar ímpios, mas vão ter aqueles que estão cometendo atos de impiedade, mas que na verdade não são ímpios, mas são, aos meus olhos, justos, Deus está querendo dizer. E estas pessoas deixarão de ser ímpias. Estas pessoas encontrarão de fato a salvação. Mas lembre-se, a sua responsabilidade é anunciar e não o resultado. Seria muito bom se a gente andasse na rua com uma plaquinha na testa de cada pessoa, né, dizendo, esse daqui vai ser salvo, esse não vai, esse é eleito, esse não é, esse é predestinado, esse não é, e a gente já vai, não, sai para lá, não vou perder tempo com você, vem cá, vamos estudar a Bíblia aí, alguma coisa. Seria muito fácil se a gente pudesse ter esse tipo de revelação, mas talvez, aqueles que a gente acha que provavelmente teria uma plaquinha dessas de que nunca vai ser salvo, porque a gente já anunciou tantas vezes. Veja, Deus não fala quanto tempo demoraria para uma pessoa deixar os seus maus caminhos e se converter. A Bíblia não trabalha com essas questões, muitas vezes, Deus não trabalha com esse imediatismo que nós temos, do tipo, poxa, eu já falei para ele umas 3, 4 vezes, ele não me ouviu, provavelmente deve ser um ímpio que vai morrer na sua impiedade. Não, ainda assim, pesa sobre nós a responsabilidade de anunciar para essa pessoa, orar por ela e nos preocuparmos com ela, porque nós nunca sabemos o tempo em que Deus chamará alguém para fazer parte da sua família. Talvez diante deste quadro, Ezequiel ficasse extremamente desanimado com este ministério que já começa tendo tudo para ser fracassado, e talvez você esteja aqui, como eu, quando leio esses trechos, desanimado, porque quantas pessoas já passou pelas nossas vidas, na nossa frente, e nós não anunciamos a palavra. Talvez a gente olhe para tudo isso e tenha que fazer uma reflexão das nossas próprias vidas e pedir realmente perdão para Deus diante dessa nossa responsabilidade e entender que enquanto éramos para nos preocuparmos com estas coisas do alto, estamos muitas vezes com o nosso olhar simplesmente focado naquilo que é da terra. E veja, não estou dizendo que você deve esquecer o jeito que você tem que trabalhar, porque só vai ficar pregando a palavra de Deus o dia inteiro e fazendo o seu chefe perder tempo ali com você. Não, você tem que ser um bom trabalhador naquilo que você faz, e isso também é dar um bom testemunho. Mas quantas vezes pessoas passam pela nossa vida sem nunca anunciarmos a palavra? E veja, irmãos, eu não estou dizendo aqui que eu sou diferente de vocês ou diferente de Ezequiel, com um coração muito mais mole, muito mais bondoso. Eu falo isso com peso no coração de pessoas, provavelmente que eu estudei 5 anos na faculdade, algumas assim, que eu nunca abri a boca para falar para essas pessoas. A mesma responsabilidade de Ezequiel aqui é também a minha responsabilidade, é a nossa responsabilidade como igreja. Deus nos escolheu para anunciar a palavra dele, e nós precisamos entender isso, que é a nossa responsabilidade falar sobre a salvação para essas pessoas. É por isso que o texto vai terminar de uma maneira que eu espero que traga um pouco de graça diante de toda essa responsabilidade que nós temos. Olha só o versículo 22. A mão do Senhor esteve ali sobre mim, e ele me disse, levante-se e vá para a planície, e lá falarei com você. Então me levantei e fui para a planície, lá estava a glória do Senhor. Glória como a que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Isso foi o que aconteceu lá no primeiro capítulo. Lembra quando o primeiro capítulo termina? Ele vê a glória do Senhor nesse rio Quebar, e o que ele faz? Ele se prostra, porque ele está incapaz de estar diante dessa glória de Deus. E diante de todo este diálogo, deste chamado e tudo mais, o que Deus vai fazer com ele não é assim, ó, Ezequiel, agora você está pronto para ficar diante da glória de Deus. Tá? Antes você não estava. No capítulo 1 você não estava ainda. Você terminou o capítulo 1 prostrado. Mas no capítulo 2, depois desse chamado, é para você entender que você é bom. É para você parar de ficar aí cabisbaixo, prostrado, e agora você entender que você é importante para o reino. Ezequiel, agora você se acha o cara e vai pregar. O capítulo 2 termina exatamente do mesmo jeito.
Porque diante da glória de Deus, ele diz assim: prostrei-me, rosto em terra, mas o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Irmãos, não mudou nada para Ezequiel. Ezequiel continua sendo um pecador que diante da glória de Deus se prostra. Não muda nada. Quando Deus nos chama, a gente não passa a ser uma super pessoa e agora eu sou um cara santo, sem pecado. A gente continua pecador. Claro, pecador perdoado, pecador que vai lutar contra os seus pecados. Mas a gente continua diante de um Deus santo e continua prostrado. Mas é justamente este sentimento de incapacidade que faz com que o Espírito haja sobre as nossas vidas. E olha o que vai acontecer aqui. Mais uma vez o Espírito entra nele e ele fica de pé, como daquela primeira vez, e ele fala assim, ele me disse, vá para casa e tranque-se. Bom, agora não fez sentido nenhum, né? Mas espera aí, não era para ir até o povo e falar para os exilados? Por que ele precisa se trancar na casa dele? E mais, olha o que diz. Pois você, filho do homem, será amarrado com cordas, ficará preso e não conseguirá sair para o meio do povo. E mais ainda, farei sua língua apegar-se ao céu da boca, para que você fique calado e não possa repreendê-los, embora seja uma nação rebelde. Pronto, agora resolveu o caso. Ezequiel, você vai lá para o povo, mas antes disso, você vai se trancar em casa, você vai ficar amarrado e eu vou colocar sua língua, vai ficar presa, você não vai conseguir falar. Belo trabalho para um profeta, né? Boas ferramentas que Deus deu para um profeta, né? Você precisa ir e anunciar a palavra, mas como que você vai anunciar a palavra trancado na sua casa, amarrado e com a língua presa, sem poder falar? É exatamente o oposto de todas as ferramentas que ele precisaria ganhar para poder cumprir as suas responsabilidades. Mas veja, o que Deus está mostrando aqui, Ezequiel, não depende de você. Depois dá uma lida no livro, você vai ver que lá para o capítulo 24 ou 25, se eu não me engano, a boca dele se abre e ele volta a falar. Demora, não é da noite para o dia. Demora. Assim, falar o que ele queria falar. Porque olha o que o texto vai continuar falando aqui. Mas, quando eu falar com você, abrirei sua boca e você lhes dirá, assim diz o soberano, o Senhor. Quem quiser ouvir, ouça, e quem não quiser, não ouça, pois são uma nação rebelde. O que Deus está fazendo, então? Prendendo Ezequiel no quarto, amarrando Ezequiel no quarto, e não deixando ele falar. E só falar quando Deus falar com ele. E aí ele pode anunciar. Sabe o que Deus está fazendo? Livrando Ezequiel de si mesmo. Falou, Ezequiel, se eu te deixar solto por aí, falando o que der na sua cabeça, Ezequiel, não vai dar certo. Eu sei que você tem em mente aí. Eu sei qual é a sua vontade, o que você quer, sair para o povo rebelde, e eu sei que você vai falar. Não vai dar certo, Ezequiel. Não vai dar certo. Para o seu bem, se tranca, se amarre e fica mudo. Quando eu colocar palavras na sua boca, você abre a sua boca. Irmãos, isso que Deus fez com Ezequiel é o que Deus precisa fazer com a gente também. Deus precisa nos livrar de nós mesmos. Talvez a gente pense que a conversão de pessoas dependa da nossa estratégia, da nossa argumentação, da nossa apologética, de como defendemos bem a nossa fé. Talvez a gente pense que a conversão dependa de cursos que eu possa fazer, de como evangelizar melhor, ou da minha eloquência, enfim, de tantas coisas. E, irmãos, eu não estou dizendo que tudo isso é errado, vocês sabem disso. Aprender apologética é bom para conversar sobre argumentos da nossa fé, diversos tipos de apologética. Se você quer, fala com o Natan, que ele te dá uma aula sobre apologética aí, o Daniel. Aprender apologética é sempre bom. Eu não estou dizendo que novos métodos evangelísticos não são bons, eu não estou dizendo que tudo isso é ruim, mas o que Deus tem que fazer muitas vezes é falar para nós, se acalma, para de pensar em tantas coisas e deixa eu te usar. Deixa eu falar por meio da sua boca. Para de pensar, se eu falar assim, talvez a pessoa... Não depende disso, depende do agir de Deus. Deixa Deus falar por meio das nossas bocas. Talvez se a gente ficasse mais preocupado em anunciar a palavra de Deus e menos preocupado com os métodos que vamos usar,
mirabolantes que criamos para anunciar a palavra de Deus. Talvez a gente fosse surpreender com o agir de Deus nas nossas vidas. Eu não sei se você já teve curiosidade, ou talvez isso tenha acontecido com você. Eu me lembro que em Piracicaba, na igreja que eu me converti, passaram excelentes pregadores. Eu lembro de pessoas fantásticas que passaram por lá. A igreja tinha um contato muito bom com a Palavra da Vida. Quase todos os professores de Palavra da Vida passaram por lá pregando. Além de missionários, minha mãe gostava de hospedar, inclusive, as pessoas direto, eles ficavam em casa. Enfim, tinha muito contato, isso influenciou, inclusive, no meu chamado, na minha decisão de servir ao Senhor. Mas a minha conversão em 1995 se deu na pregação de um senhorzinho que eu não lembro o nome dele. Não lembro nem o nome dele. Mas eu lembro que ele foi lá e expôs uma mensagem tão simples, tão com palavras assim, simples, com uma técnica simples. Mas foi o que Deus usou para me salvar. Agora, irmãos, tem uma diferença. E eu queria terminar com isso. Abram lá suas Bíblias. Em Atos, capítulo 11. E eu queria terminar com esse texto. Veja que o texto diz aqui, que a mão do Senhor estava sobre ele. A mão do Senhor estava sobre Ezequiel. Se você olhar lá para Lucas, capítulo 1, versículo 66, essa expressão vai aparecer para João Batista, né? A mão do Senhor estava sobre ele, sobre João Batista, e capacitando ele a fazer isso. Mas eu queria dar uma olhada com vocês aqui em Atos e terminar com esse texto. Olha o que o texto diz aqui. Aconteceu a morte de Estevão. E aí no versículo 19 do capítulo 11 diz: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Veja, se você der uma olhadinha para trás no texto de Atos, o texto vai dizer que quando desencadeou a perseguição depois da morte de Estevão, toda a igreja, exceto os apóstolos, saíram de Jerusalém. Ou seja, os apóstolos ficaram em Jerusalém. Os capacitados, aqueles que doutrinavam mesmo a igreja, aqueles letrados na fé, capacitados por Deus e muito usados no começo da história da igreja. Todo o restante da igreja, pessoal que tinha acabado de se converter alguns capítulos antes em Atos, talvez considerados despreparados para anunciar a palavra, sem caminhar muitas vezes com Jesus durante aqueles 3 anos e meio que os apóstolos fizeram. Estas pessoas é que se dispersaram por causa da perseguição. Mas eles não só fugiram, eles não só abandonaram a perseguição para não sofrer como Estevão, eles aproveitaram isso e começaram a anunciar. E o texto diz assim no versículo 21, a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Irmãos, há uma diferença do nosso ministério para o ministério de Ezequiel. Deus não diz, embora nós estamos no meio de uma geração dura e obstinada, como nós também éramos antes de conhecer a Cristo, mas Deus não diz que não vai haver conversões. Lembre-se disso. Pelo contrário, Deus diz que a palavra continuará a ser anunciada e Deus diz que as pessoas continuarão sendo salvas. E eu espero que Deus dê o privilégio para a nossa igreja de sermos usados nesse processo de salvação. Que a mão do Senhor também esteja sobre nós, anunciando a palavra e vendo vidas sendo transformadas. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.